Olá, minha musa co-criadora, bem-vinda ao episódio 5 da 4ª temporada do Manifesting with Ali. Se você é nova por aqui, o Spotify sugeriu o meu episódio para você e você caiu de paraquedas aqui, eu quero me apresentar. Eu sou a Alê, sou professora e neurocientista comportamental e aqui a gente vai falar sobre neurociência aplicada às leis universais. A gente coloca o nosso cérebro para trabalhar ao nosso favor, para que a gente tenha a vida que a gente desejou. A paz mental, sistema nervoso equilibrado, os relacionamentos felizes, a saúde em dia, a conta bancária cheia. Sim, a gente quer o mundo ideal e aqui a gente aprende como chegar lá. Porque o universo não está economizando para quem sabe pedir e se alinhar para receber. E é exatamente isso que eu ensino dentro da minha escola de materialização, onde você aprende a reprogramar sua mente, elevar sua frequência, criar resultados reais para sua vida de dentro para fora. Então, se você está pronta para dar o próximo passo, o link está aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no Instagram, vou amar te guiar nessa jornada. E hoje a gente vai falar sobre um tema que parece simples, mas é uma das chaves mais profundas para viver de forma alinhada, que é a intuição. Antes de tudo, eu quero te dizer o que é intuição, né? Que tantas pessoas confundem com sorte, com coincidência, com ansiedade, com do nada. A intuição é a nossa capacidade, né, natural de perceber o que é verdadeiro para você antes que a mente racional consiga explicar. É aquele eu sinto que eu devo ir ou tem algo estranho aqui que o corpo sente antes da lógica conseguir justificar. É um saber silencioso mesmo, sabe? Rápido, no corpo. Uma resposta que nasce no nosso coração e não no pensamento. Mas o problema é que ao longo da nossa vida, nós fomos ensinadas a duvidar disso. Desde que a gente é pequena, a gente aprendeu a confiar mais no que vem de fora, no que vem de dentro. A escola, por exemplo, ensinou a gente a buscar prova, nota, fórmula, respostas certas. A sociedade ensinou a gente o que não é mensurável, não é real. E a cultura científica e racionalista transformou a intuição, que sempre foi uma bússola humana natural, gente, em algo visto como místico demais, feminino demais ou simplesmente não confiável. Esse condicionamento, ele não nasceu do nada, ele vem mesmo de séculos de história, gente. Durante a colonização, os saberes ancestrais, a leitura da natureza, a escuta dos sonhos, o uso de plantas foram chamados de superstição, de bruxaria. O patriarcado, que é esse sistema social que a gente vive, né, um sistema social e cultural em que o poder e a alteridade se concentram e privilegiam homens, por exemplo, reforçou ainda mais isso, colocando o racional como superior ao emocional, o lógico acima do sensível. E aí, com o tempo, a gente foi se desconectando do nosso corpo, da nossa intuição, do nosso próprio campo energético. E hoje a gente vive em um mundo em que valoriza os números, as métricas, os resultados, as provas. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Como que essa construção social e histórica fez a gente começar a duvidar da nossa própria voz interior. E como que a gente pode reprogramar o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso para voltar a confiar nesse saber silencioso que sempre esteve entre nós. Então, se você é daquelas que sente, mas logo duvida, que tem um pressentimento, mas pede opinião para 3, 4 pessoas antes de você seguir, cara, fica aqui porque esse episódio é para você. A intuição, gente, não é um dom misterioso, nem uma adivinhação mágica. É, na verdade, a forma mais rápida e natural que o cérebro tem de processar informações e tomar decisões. Enquanto a mente racional analisa os dados, pesa os prós e os contras, a intuição funciona como um radar silencioso que capta padrões, sensações, sinais do ambiente e vai entregando uma resposta instantânea pra gente. Como eu falei pra vocês no início, né? Cara, olha, eu sinto que é por aqui. Eu não sei explicar, mas alguma coisa me dizia que era por aqui. Ou o oposto, né, cara? Tem algo errado aqui. Tem alguma coisa que não sei, que não tá batendo. E você não sabe explicar, você só sente. Ou, sabe quando você não consegue gostar de uma pessoa? Tipo, não existe razão nenhuma, mas alguma coisa internamente te diz.
E isso é um saber que aparece primeiro como uma sensação física, uma expansão no peito, uma tensão no estômago, e só depois pode ser traduzido em pensamento lógico. E aí, o que a neurociência fala disso? Isso acontece porque o cérebro está o tempo todo reconhecendo padrões, mesmo quando você não percebe. Então, ele usa memórias, experiências passadas, emoções para identificar coerências em milissegundos, sabe? É menos do que segundo, é milissegundo, sabe? E aí, algumas pesquisas com neuroimagem, elas já mostraram que o córtex, o nome do córtex é orbifrontal, é órbito frontal, na verdade. E a ínsula, o hipocampo, a amígdala trabalham juntos nesse processo. O córtex orbifrontal, ele faz uma espécie de chute informado. E aí a ínsula traduz esse palpite em uma sensação corporal. A amígdala avalia o risco emocional e o hipocampo busca memórias semelhantes para prever resultados. Eu quis citar o processo, gente, aqui às vezes parece que é um monte de nome solto, mas eu gosto de trazer essa base científica também, porque eu quero te mostrar o que as pesquisas estão indicando. Porque se você quiser colocar no Google, se você quiser buscar essas pesquisas, você coloca esses nomes, e eu acho que quanto mais a gente sabe das partes do nosso cérebro, melhor eu acho que a gente consegue entender mesmo, né? Então, o resultado dessa comunicação entre essas áreas todas do cérebro, né, entre essas funções do cérebro, chama e gera o famoso gut feeling. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão em inglês, né? Que é aquele pressentimento físico que antecede a consciência. E o resultado dessa comunicação vai mostrar pra gente, né? Gut feeling, gente, na verdade quer dizer sensação no intestino, sabe? É um sentimento no intestino. E é porque o intestino, gente, e o cérebro, eles estão diretamente conectados por uma rede de mais de 100 milhões de neurônios, chamada sistema nervoso entérico, que é conhecido também como segundo cérebro. E essa rede é ligada ao cérebro principal pelo nervo vago, que é uma espécie de autoestrada de comunicação bioelétrica que transmite em tempo real tudo que o corpo sente. Então, quando você percebe algo, uma pessoa, um ambiente, uma decisão, o corpo reage antes mesmo que você consiga racionalizar. O coração muda o ritmo, o estômago contrai ou relaxa, a respiração se ajusta. Essas respostas físicas são captadas e interpretadas pelo cérebro como informação emocional. Então, o que a gente chama de intuição é literalmente o corpo comunicando ao cérebro. Algo aqui tá certo, eu vou por esse caminho, é por aqui que eu vou. Ou seja, a gente chama de gut feeling justamente porque muitas dessas respostas vêm do nosso trato gastrointestinal. Olha isso, gente, como o nosso corpo é maravilhoso. Porque é o local onde o corpo sente primeiro o que a mente ainda não entendeu. E aí alguns estudos mostram que o intestino produz cerca de 90% da serotonina do corpo, que é um neurotransmissor do bem-estar, e que mudanças emocionais afetam diretamente essa atividade. Por isso, você sente frio na barriga quando você tá nervosa, ou borboletas no estômago quando algo tá prestes a acontecer, né? Então, em termos simples, gente, o corpo é o primeiro a saber, literalmente. E o cérebro recebe o sinal, traduz em sensação e só depois a mente tenta explicar. É por isso que a intuição é tão física, porque ela começa literalmente nas nossas entranhas. De certa forma, a intuição funciona como um Waze, sabe? Interno, sabe? O GPS. O hipocampo, que guarda os nossos mapas mentais e experiências, ele repassa rotas possíveis o tempo todo. Então, quando encontra um caminho promissor, envia um sinal para o corpo, uma direção, uma vontade de agir, um impulso de se aproximar ou evitar algo. E esse sinal chega antes da explicação racional, porque o cérebro, gente, é um órgão preditivo. Ele precisa decidir rápido para manter você segura. E a explicação, porque acaba vindo depois.
O problema é que a gente foi ensinada a duvidar desse processo. Desde pequena, a gente já aprendeu que só é real o que é provado. A escola, a sociedade valorizam o raciocínio lógico e colocaram a sensibilidade como algo secundário. E o resultado é que quando a gente sente esse impulso, a maioria das pessoas logo anula ele com pensamentos do tipo, ai, cara, será que eu tô inventando isso? Ai, não, cara, eu preciso saber, eu preciso de provas. Cara, eu vou perguntar pra alguém antes. Mas a intuição, gente, ela não fala a língua das provas, ela fala a língua do corpo. E quando você exige uma justificativa antes de agir, é como você fosse pedir pra uma borboleta que ela voe carregando uma pedra. Ela simplesmente para, ela não consegue voar. Então, experimenta prestar atenção no seu corpo. Ele sempre dá sinais de expansão ou contração. Expansão é um sim, contração é um não. Usa isso em escolhas simples, como o que comer, o caminho que vai seguir, ou com quem você vai conversar. E depois você observa o resultado. Esse registro consciente cria um histórico interno que o cérebro reconhece como evidência. E isso aumenta a confiança no sentir. Também eu quero que você perceba que é importante cuidar do seu corpo e das suas emoções, porque estados ansiosos interferem na leitura intuitiva. Quando o sistema nervoso está sobrecarregado, tudo parece ameaça e o sinal fica confuso. Por isso que práticas de respiração, sono adequado, pausas durante o dia, gente, não são luxo. São higiene mental para que a intuição funcione com clareza. No fim, a intuição é o seu sistema de navegação interna. Ela não substitui o raciocínio, ela orienta. Então, eu quero que você pense assim, a intuição é a bússola e a razão é o mapa. A bússola mostra o norte, o mapa ajuda a planejar o caminho. Uma sem a outra não funciona bem. Quando você tenta viver só pelo mapa, gasta energia analisando rotas infinitas e perde tempo com dúvida. Quando você vive só pela bússola, corre o risco de agir por impulso sem direção. Mas quando as duas trabalham juntas, você entra num fluxo de decisão muito mais natural e coerente. A intuição te mostra a direção energética, o é por aqui. E a razão entra depois, organizando quando você vai fazer isso ou como você vai fazer isso. Esse é o equilíbrio entre o sentir e o planejar, entre o corpo e a mente, entre o impulso e a estratégia, porque sim, a gente pode ser estratégica com as nossas intuições, com o nosso sentir. E quanto mais você confia nesse diálogo interno, mais você percebe que a vida se desenrola com leveza, sincronicidade e menos esforço. As coincidências começam a aparecer coordenadas, as oportunidades certas aparecem no momento certo e o caminho fica mais fluido. A grande virada de chave, gente, é entender que a prova nunca vem antes. No funcionamento do cérebro, o processo é exatamente esse. Primeiro o corpo sente, depois a mente entende. O sentir é como se fosse o download, entendeu? E a mente é o manual de instrução que vem depois. A intuição chega como um impulso silencioso, sabe? Um insight, um arrepio, uma calma inexplicável. E só depois é que a vida te mostra o motivo. Por isso, esperar por provas antes de agir é o mesmo que exigir que o mapa te mostre o destino antes de você começar a caminhar. Faz sentido? A confirmação, gente, vem sempre depois do movimento. É ao dar o passo que você vê o caminho se abrir. Por isso, esperar por provas antes de agir é como querer que o mapa revele o destino antes de começar a caminhar. Sabe? A vida não funciona assim, gente. A confirmação sempre vem depois do movimento. Escreve isso. É quando você dá o primeiro passo, mesmo sem saber exatamente onde ele vai dar, que o caminho começa a se formar debaixo dos seus pés. E a intuição é essa força silenciosa que te guia por dentro, apontando o rumo antes que a mente consiga entender o porquê. Ela é o convite do universo para confiar, não no que você vê, mas no que você sente. É como se a vida estivesse te dizendo, cara, anda. Sabe, uma vez eu li uma frase que dizia assim, cara, decide, anda, que Deus vai estender o tapete vermelho para você desfilar. Por isso, cara,
ouve. Se ouve, confia e siga. Não tenta ficar explicando o mistério da vida, sabe? Só vive. Você pede sinais, você pede direcionamento, você visualiza, você afirma, agora confia. Confia no seu poder de ouvir, de ver, de ler os sinais, porque eles estão por toda parte, então tenha olhos para ver. Cada vez que você escolhe agir a partir desse espaço interno de coerência e calma, o universo responde, confirmando que sentir primeiro é o jeito mais inteligente, mais alinhado e mais verdadeiro de viver. E é isso, minha musa. Muito obrigada por me ouvirem, por tirar esse tempo aqui, que também é pra mim, né? É pra mim e pra vocês também. Então, até o próximo episódio. Espero que tenha feito sentido. E é isso. Um beijo. Eu amo vocês.